Boa tarde, meu caro Ricardo Senna, todos os amigos ligados. A gente agradece a todos que estiveram conosco aí, nas boas e nas más, na instabilidade, no momento bom, sempre conosco. Muito obrigado pela sua audiência. Agora sim, para a gente começar aqui o nosso pré-jogo de São Paulo e Mirassol, um jogo muito importante para o tricolor paulista. E aí entra o que a gente estava falando, né, Senna? É um jogo importante que o próprio torcedor entenda que não tem nada estabilizado ainda no Campeonato Brasileiro e que o jogo de hoje é crucial para deixar a situação confortável na tabela, né? O Mirassol também está bastante embalado, vem de 2 bons resultados, né? Empate contra o Inter no Beira-Rio, que é um bom resultado, e a vitória contra o Corinthians, né, por 2-1, que a gente brincou por aqui, mas hoje o São Paulo não pode dar a brecha. E o São Paulo, por sua vez, vem então com 2 vitórias, 6 empates e 1 derrota apenas até aqui no Campeonato Brasileiro. 11º colocado da competição, na última rodada venceu o Grêmio em casa aqui no Morumbi, de virada, aquele jogo emocionante que a gente trouxe para vocês, por 2-1. Então assim, classificação nas Copas, tá feito. A gente conseguiu então a vaga antecipada para a Copa Libertadores, para a fase mata-mata. Ainda tem um jogo no meio de semana agora para tentar brigar pela liderança desse grupo. E conseguimos classificar com 2 placares iguais ali contra o Náutico, 2 vitórias por 2-1. Agora é ajustar ainda mais o Campeonato Brasileiro. É uma tabela bastante truncada, então cada ponto vale muito, né? É algo que a gente tem que valorizar bastante, então torcer para que o São Paulo consiga fazer uma grande partida hoje e, claro, consiga trazer felicidade para esse torcedor. E aí a gente já informa a galera, né, Senna? 22 mil ingressos foram vendidos para essa partida, 25 a 30 mil torcedores é a expectativa de público por aqui. É aquela coisa também, Senna, quando você fala a respeito do público, eu acho que tem que considerar também a questão da facial, enfim, biometria facial, que eu acho pelo menos que causa um impacto, Senna. Mas a gente vai ver nos próximos jogos aí, torcer para que seja apenas nesses primeiros jogos aí, que esse seja um dos fatores que afasta a parte da torcida, Senna. Mas tem esse outro lado, né? Eu acho que tinha que ser trabalhado um prazo maior para isso se adequar não tão às pressas, para isso ser feito com mais calma, né? Com mais tempo, para que o torcedor também, que tem mais idade ou que tem mais dificuldade com meios digitais, possa se preparar. A gente até falou aqui brincando, né? Imagina meu pai é santista, né? Não é o caso, mas meu pai que não tem tanta intimidade, né? Com aplicativo, com celular, com tecnologia, se ele fosse comprar ali os ingressos, ele ia ter alguns problemas, né? Então, cadastrar biometria facial, tal, isso aí precisa de um certo tempo até a adoção completa da torcida. Até lá, a gente deve encontrar algumas dificuldades aí sim, para que o torcedor venha ao estádio, até porque a gente não teve informações da possibilidade do torcedor trocar o ingresso, né? O Gabriel falou lá, por exemplo, eu venho para o jogo, me dá uma dor de barriga, eu não posso ir no jogo, quero transferir o ingresso para o meu irmão não vai poder vir? A gente não tem a informação, não ficou claro até o momento, pelo que se fala não pode, né? Então tem que ser trabalhado isso, né? Como alguns clubes já fazem, né? Acho que o Palmeiras já faz isso no Allianz, alguns estádios aí pelo Brasil já tem uma regra um pouco mais clara sobre transferências de ingressos, sobre como fazer isso. Então a gente espera que não impacte na média de público. O São Paulo tem recebido um bom número de torcedores há alguns anos já. Esse ano, por mais que todos os jogos não tenha lotado como muitas vezes, mas a gente já pegou aí um jogo de Copa do Brasil com o Náutico com 30 mil pessoas, São Paulo e Corinthians no Paulista com mais de 52 mil pessoas. Então isso começa a gerar alguma possível dificuldade. A gente entende o lado todo que a gente falou de segurança e tudo mais, mas eu particularmente eu acho que eles tinham que trabalhar com um pouquinho mais de prazo, né? Enfim, vamos torcer. 22 mil ingressos vendidos antecipadamente até a última parcial que foi colocada hoje mais cedo, né, Gabriel? Então, não sei, acho que pode até chegar uns 30 mil, quem sabe, né? Porque o jogo é só 6h30, então ainda tem tempo aí da galera comprar online, a galera que se anima de última hora, né, pra vir pra cá pro Morumbi. Não tá um tempo ruim, tá meio frio, tá meio carregado as nuvens ali pro lado do social ali do clube, mas não tá chovendo, até abrir um solzinho aí, como vocês conseguem ver na nossa câmera do campo aí do gramado. Então, de repente, a gente consegue ter um público aí. Lembrando que tem o jogo de terça, né, Gabriel? Terça-feira é contra o Tajeres pela Libertadores, então, pro bolso do torcedor,
também tem isso, né? Às vezes o cara tem que escolher em qual jogo que ele vai, né? Não dá pra ir em todos, né? A semana inteira, às vezes. Tem que ter aquele preço camarada. Pra mim, é uma soma de fatores essa questão do público. E acho que um dos fatores principais, que é pouco falado, é essa questão do preço. E aí, assim, obviamente São Paulo precisa de dinheiro, então tenta fazer bilheteria uma renda forte, né, pra temporada. Mas acho que para jogos como esse, sabadão contra o Mirassol, que não é um adversário, não é um clássico nacional, não é aquele jogo que você fala, hoje tem São Paulo e Mirassol, para tudo, hein? Não é aquele jogo que você pensa assim, vale gastar R$100 e pelo horário também, sabadão de tarde. Acho que vale fazer aquele faz-me rir para a torcida. Valeria ter feito uma promoção de ingresso de R$30, R$40 para que hoje o torcedor viesse em peso, e aí esses 22 mil poderiam ser 40 mil, por exemplo. Obviamente teria impacto na renda para o clube, mas é algo que a gente sempre vem discutindo e talvez seja uma das principais razões aí do público, entre aspas, baixo. É que assim, é baixo porque a gente está mal acostumado, né, Senna? A gente está acostumado com o Morumbi aí com um público fantástico. Não vem sendo assim nos últimos jogos, né, essa constância de 40 a 50 mil que a gente viu na última temporada, por exemplo, em qualquer jogo. Então qualquer jogo era 35, assim, qualquer jogo era 40 mil. Eu acho que está faltando chamar mais esse torcedor, aproximar mais esse torcedor, Sam. Exato. E aí a gente tem todo esse contexto, né? É um jogo importante para o São Paulo, né? É um jogo importante para o São Paulo, né? Que a gente tem aí os times separados por um ponto na tabela, né? Hoje São Paulo e Mirassol estão separados ali por um pontinho. São Paulo em 11º lugar com 12 pontos. Vem de vitória, né, sobre o Grêmio no último fim de semana. Mas o Tricolor precisa continuar essa escalada aí na tabela. A gente sabe que por um campeonato como esse de pontos corridos, o São Paulo... Vamos ser honestos aqui, vamos ser limpo, né, com o torcedor. São Paulo não vai ter muita chance de título. São Paulo não vai ter elenco para brigar por título do Brasileiro esse ano. Então a gente tem que tentar uma campanha onde o São Paulo consiga de repente uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores, que o São Paulo consiga não passar por apuros durante a temporada. A gente sabe que no Brasileirão, se você perde 2, 3 jogos seguidos, você já fica perto da zona do rebaixamento. Mas ao mesmo tempo, se você ganha 2, 3 jogos seguidos, você já vai lá para as cabeças, lá para a ponta. Então, o máximo que o São Paulo conseguir fazer, sabendo que vai focar nas Copas, né? Vai focar, acho que deu um probleminha no meu áudio de novo, não sei. Depois o chat comenta aqui, acho que não. Talvez é só um dos nossos amigos do chat que está falando aqui. Mas enfim, o São Paulo tem aí o foco nas Copas, precisa vencer, né? E com isso a gente conseguir aí uma retomada no Brasileiro, né, Gabriel? Porque o São Paulo vai pegar o Mirassol, que é uma equipe arrumada. O Grêmio era uma equipe que estava numa fase ruim, tenebrosa, e o São Paulo sofreu para ganhar, foi bem difícil. O Mirassol, a gente não pode esperar que seja um jogo tranquilinho, um jogo muito fácil, não, porque sabemos como é que é, né? O São Paulo também tem aquela vocação para ressuscitar mortos muitas vezes. Mas hoje, se o São Paulo ganhar de 0,5-0, se o São Paulo ganhar de 1-0, vai ser importantíssimo, vai ser necessário. Lembrando que hoje o São Paulo não tem Luiz Ubeldia no comando da equipe, né? Ele cumpre o primeiro dos 2 jogos de suspensão. Então Max Cubeiras deve ser a pessoa que vai dirigir o time do São Paulo hoje, né? E aí, Gabriel, nessa sequência são 2 vitórias e 6 empates, com uma derrota só. O São Paulo perde pouco no Brasileiro, mas também ganha pouco. Tá na hora de começar a embalar, né? De repente ganhar hoje aqui do Mirassol. Até a sequência onde o São Paulo vai ter a pausa da Copa do Mundo de Clubes, o São Paulo tem adversários assim onde é viável a vitória, não é impossível. Então a gente tem hoje o Mirassol, terça-feira é Libertadores, é o Tajeres, tudo bem, é outro campeonato. Aí pega o Bahia no fim de semana que vem em Salvador. E depois tem uma pausa da data FIFA para aí o São Paulo pegar o Vasco, que é uma equipe também que está oscilando, agora com o Fernando Diniz, dá um ânimo novo, mas é aqui no Morumbi. Aí o São Paulo tem que ganhar, né, Gabriel? Uma sequência que não dá para ficar perdendo pontos em casa, não.
Exato, é uma sequência muito importante da temporada. E aí, para passar algumas informações dessa partida, né? Primeiro dos ingressos para audiência rotativa, mais de 22 mil ingressos foram vendidos para esse jogo. E o São Paulo vem a campo com um DM, infelizmente, ainda cheio, né? Então, Lucas Moura volta apenas após a pausa do Mundial no meio do ano. Marcos Antônio, igualmente, deve voltar apenas após essa pausa. E o Juan Tressoldi é a nova ausência para essa partida. Dores no joelho, não treinou ontem e por isso não vem para esse jogo. Também segue de fora o Luca, né? O Luca, então, teve um entorse no seu tornozelo direito. E hoje não teremos o Beldia, que a gente vai discutir depois aí essa questão da ausência do Zubeldia. Mas o São Paulo com muitas ausências, né? Então, Juan, Lucas, Luiz Gustavo, Caleri, Ferreirinha, Igor Vinícius, Marcos Antônio, Luca. Tem muitos jogadores aí que já ficam de fora dessa partida. São Paulo com uma situação bem delicada. O Mirassol, por sua vez, Senna, não tem nenhum desfalque por lesão. Pra você ver como o DM do Mirassol tá melhor que o nosso, né? Eles estão aí, então, sem ausências por lesão, mas, obviamente, tem ausências naturais aí. 2 jogadores não vieram para essa partida. Rafa Silva, que é o cara que fez aquele stories cornetando o Memphis Depay do Corinthians pela cavadinha. Nasceu o filho dele sexta-feira, por isso que ele está de fora. E o Yuri Castilho, ele tá com uma polêmica extra-campo. Jogador que jogou até aqui no Paulistão, né, pelo Mirassol, foi titular, se não me engano, naquele jogo. Ele falou publicamente do fato dele estar treinando separado e por isso ele está de fora, né? Então, provável Mirassol, pra gente destrinchar o nosso adversário para hoje. Walter no gol, na direita Lucas Ramon, a zaga João Vitor e Gemes, na esquerda Reinaldo, meio de campo José Aldo, Neto Moura, Danielzinho, Gabriel, Edson, Carioca e Negueba, deve ser o time aqui então do Mirassol. E o São Paulo, provável São Paulo para essa partida, Rafael Ferrarese na direita, na esquerda Enzo Dias, a zaga Alan Frank e Arboleda, meio de campo Alisson, Oscar e Luciano, Cedric na ponta, Lucas Ferreira na outra e André Silva centroavante. Deve ser o São Paulo então para essa partida. São times aí buscando equilíbrio e, claro, buscando pontuar na tabela do Campeonato Brasileiro. Vai ter esse estímulo, né, pro jogo de hoje, é algo importante. DM tá cheio, mas o São Paulo sabe muito bem que precisa construir esse resultado, precisa de 3 pontos, precisa afastar a situação que já foi mais incômoda, é verdade, mas que ainda não é segura no Campeonato Brasileiro, né? São Paulo, então, para passar para a galera também, Senna, é o 11º colocado do campeonato, o Mirassol é o 12º, o São Paulo tem 12 pontos, e se vencer hoje, aí obviamente, isso depende da rodada, mas vencendo parcialmente, já que abre a rodada, pode chegar até o G6, né? E aí depende dos outros resultados, mas é algo que mostra muito como está ainda bastante equilibrado, ainda bastante embolado o Campeonato Brasileiro. O São Paulo está a 3 pontos do G6 e a 3 pontos do Z4, né? Então é aquele momento da competição que você não pode vacilar. Eu não gosto de ficar olhando para a tabela na 10ª rodada ainda, né? Nem a 10ª rodada, 9ª rodada, porque acho que é cedo e é assim, muito essa gangorra, mas já é importante São Paulo ficar de olho para não deixar pontos pelo caminho, né, Senna? Ah, total, né? Não dá pra bobear muito, não. E como a gente falava, né? No Brasileirão mesmo, você não pode bobear e se dar o luxo de perder pontos no Morumbi. Em casa, né? Não tem como, não pode vacilar desse jeito. A gente já teve aí um vacilo, alguns, né? Contra Sport, Fortaleza, Cruzeiro, jogos que eram viáveis, né? Pro São Paulo ganhar. Só aí a gente já tá falando de 6 pontos, né? Se o São Paulo tivesse esses 6 pontos, claro, né? O si é muito no imponderável. Mas eram viáveis, né? Se o São Paulo tivesse 6 pontos a mais hoje, o São Paulo era vice-líder do Brasileiro, com 18 pontos junto com o Flamengo. Então é aquilo que a gente sabe que lá no final, lá nas rodadas 35, 36, você fala, puta, aquele empate com o Sport em casa, mano, e aquele do Fortaleza, e aquela com o Cruzeiro, e o Botafogo fora de casa, que ainda não estava 100%, a gente quase ganhou. Então, infelizmente, a gente fica com esse lamento aí, faz parte, né? Mas, como diriam alguns jogadores do passado, vida que segue, agora erguer a cabeça, trabalhar, e o São Paulo tem que recuperar, tem que tentar ganhar pontos fora de casa, ganhar, sabe aquele tipo de jogo que você fala assim, esse jogo o São Paulo não é favorito, mas de repente o São Paulo ir lá e ganhar, por exemplo,
dia 12 de julho, não está confirmada a data ainda, mas o primeiro jogo depois da Copa do Mundo de Clubes é Flamengo e São Paulo no Maracanã. Vai que o São Paulo vai lá e ganha, dá um tapa lá no Flamengo e ganha dos caras lá. Então, é um tipo de jogo onde a gente tem que tentar vencer, tentar ganhar. E olha quem nos visita aqui, tudo bem? Como é que eu vou entrar com você? Tudo bem? Pris Senhorães vai ficar aqui conosco agora. Por favor, fica à vontade aqui. Ela vai assistir o jogo conosco aqui. Daqui a pouco ela entra ao vivo aqui pra gente trocar essa ideia, né? Porque é muito isso. São Paulo, como a gente já falou, né? Além do Zubeldia, que não dirige o time hoje, né? Pela suspensão. E também a ausência do Juan Tressoldi, que o Gabriel já comentou. A gente tem esses outros desfalques por lesão. Então, Lucas Moura, que você já sabe. Luiz Gustavo também ainda com aquela questão do tromboembolismo. Caleri fora, Ferreirinha fora, só volta depois do Mundial. Aqui, tudo bem? Como é que eu vou entrar com você? Tudo bem? Pris Senhorães vai ficar aqui conosco agora. Por favor, fica à vontade aqui. Ela vai assistir o jogo conosco aqui. Daqui a pouco ela entra ao vivo aqui pra gente trocar essa ideia, né? Porque é muito isso. São Paulo, como a gente já falou, né? Além do Zubeldia, que não dirige o time hoje, né? Pela suspensão. E também a ausência do Juan Tressoldi, que o Gabriel já comentou. A gente tem esses outros desfalques por lesão. Então, Lucas Moura, que você já sabe. Luiz Gustavo também ainda com aquela questão do tromboembolismo. Caleri fora, Ferreirinha fora, só volta depois do Mundial aí, dessa pausa de junho e julho. Igor Vinícius com lombalgia fora e o Marcos Antônio. E além disso, um outro jogador dúvida, que a gente vai saber daqui a algumas horas, é o Luca, que teve aquele entorse no tornozelo no jogo contra o Grêmio, né? Então, além de toda essa questão, tem o azar, tem a zica. O Luca tá fora, não treinou ontem. Ah, nem vem. Tava aqui como dúvida na minha lista aqui, então nem vai pro jogo, né? Então, dificilmente, também não tem por que forçar, né? Então você vê, além de todas essas questões que a gente cobra, que a gente fala aqui, tem o azar. Pô, o Luca tinha acabado de entrar no jogo contra o Grêmio, o cara vai dividir uma bola no ar, cai de mau jeito, torce o pé. Então é complicadíssimo, né? A gente já tem aqui a Pri lendo os nossos comentários do chat, então o pessoal tá vendo aqui. E falando pra você, Gabriel, não jogar o seu celular longe, que nem aquela vez lá. Caminho, né? Era bom. Seria auspicioso não fazer isso. Bom, né, pra sequência da transmissão. Agora, Senna, quando a gente fala desse momento, né, do São Paulo, não é porque a Pri tá aqui, mas na ausência desse momento das lesões que a gente comentava, o Luciano exerce um papel fundamental, né? Ele vem sendo um jogador muito crucial para formação dos 11 iniciais na ausência de Oscar, também na ausência de Lucas Moura, vai ganhando seu espaço, deixou seus gols contra o Náutico, o que faz diferença também para a temporada.